Você passou em um grande teste para você ser o que você é hoje. E muitos não entendem e não compreendem o porquê que Deus está fazendo algo muito grande na sua vida. E ainda vai fazer muito mais. Muitos não estão entendendo. Até a tua própria família. Familiares próximos não estão entendendo. E a mudança, a nova história, o processo que você passou e o propósito que você está vivendo, não estão entendendo. Está dando um rebuliço na cabeça de alguém que não está entendendo. Olham para um lado, olham para o outro, olham para o alto, ficam assustados, assombrados e diz: por que ela e não eu? Por que ela e não eu? Por quê? Porque essas pessoas têm uma preparação muito grande. Elas têm uma preparação muito grande. Parentes, familiares próximos têm preparação. Muitos são formados. Tem curso de especialização. Tem doutorado. Tem pessoas que têm muita experiência no que faz. São bons profissionais e as coisas não estão como está na tua vida. E isso tem causado muita revolta. Tem causado revolta, espanto e estão assustados. Estão assustados. Mas você passou por um longo processo para você hoje estar vivendo o propósito de Deus. E quando Deus chama, escolhe e elege, é para ninguém entender, é para se assustar e se assombrar mesmo. Porque o Senhor chama os que não são para confundir os que são. Os que são se acham porque são. E os que não são, não se acham. Quem acha é Deus. É Deus que acha. É Deus que acha os que não são. Por isso que você foi testada, porque você não era. Aí Deus te testou. Tem que passar por um processo, tem que passar por um teste. Na Bíblia nós encontramos, louvado seja Deus, glorificado seja Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Encontramos José. José não era. José não era do Egito. E José jamais seria eleito por homens na terra do Egito, se não fosse a mão de Deus estar sobre a vida de José e os céus se abrir para José. Quando Deus chama os que não são para ser, Deus abre os céus sobre aquela vida. E Deus deu sonho profético para José. José passou por um longo processo do que seus irmãos fizeram com ele. E depois do processo, o propósito de Deus se cumpriu. Deus abriu os céus. Deu até sonho para o rei, para poder ele ser eleito governador do Egito. Deus deu sonho para o rei e deu a interpretação do sonho só para José. O que Deus tinha para José era só para José. Os seus irmãos, movidos de inveja por conta dos sonhos de Deus para José, eles arrancaram a túnica de José, jogaram José na cisterna, venderam José como escravo, mas nada disso impediu a Deus de abrir os céus sobre a vida de José na hora do cumprimento do propósito. E por isso que muitos se revoltam, porque Deus tira lá
do fundo do poço e coloca onde Ele quer. Deus tira de onde Ele quiser para exaltar aqui na terra, porque Deus exalta os abatidos, os humilhados. Por isso, louvado seja Deus. Que muitos estão ficando assombrados, assustados, não estão entendendo o que está acontecendo na tua vida. Nem você mesmo está entendendo, mas você está recebendo o que Deus está te dando. Você está vivendo o melhor de Deus na terra, porque Deus quer que você viva o melhor da terra. Quando Deus quer recompensar, Deus não quer saber se você é formado, se você tem curso de administração. Deus não quer saber se você sabe fazer. Deus não quer saber se você tem experiência. Não, Deus chama sem ser, aí Ele capacita. Deus capacita, Deus habilita, Deus ensina, Deus dá a direção, Deus dá as coordenadas, porque Ele é quem garante quando Ele chama. Então, hoje você está vivendo porque você passou na faculdade de Jeová. A faculdade de Jeová. O próprio Deus te ensina até a manusear a palavra dEle. Deus fez na vida de José. Deus preparou José para ser governador do Egito. José não foi preparado por homens aqui na terra. José foi preparado por Deus. E a preparação de Deus para José começou através de 2 sonhos proféticos que Deus deu para ele, e ele entendeu aquele sonho. E ele não se desviou, mesmo sendo vendido como escravo, sendo traído pelos irmãos, ele ficou fiel a Deus, que era esperando o cumprimento do que Deus tinha mostrado para ele. E ele esperou até chegar o momento de se cumprir. E muitos não entendem quando Deus faz dessa forma. O mesmo Deus que elegeu José a governador do Egito, Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus continua chamando os que não são. Os que não são para ser. Preste bem atenção. Quando todos olham para você e dizem que você não dá mais para nada, aí Deus te chama, te escolhe e faz algo novo na sua vida que vai surpreender a muitos. Deus chama, Deus testa e depois Deus aprova e cumpre o que Ele prometeu. A palavra do Senhor vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Deus e não faria? Deus faz. Deus fez na vida de José. José nunca teve uma preparação na terra, passando por uma faculdade, por um estudo, para ele ser um governador para administrar o Egito. Ele nunca passou. Mas ele passou pela faculdade de Deus. Você está vivendo o que você está vivendo, porque muitos estão assombrados, assustados com o que você está vivendo. E estão fazendo questionamentos, dizendo, por quê? Por que ela? Por que ele, não eu? Por quê? Pergunta a Deus. Deus conhece o coração de cada um. Davi, outro chamado lindo de Deus, que ele não era, mas Deus fez ele ser. Louvado seja Deus. Ele não era valorizado nem pelo pai, Jessé, nem pelos seus irmãos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus, aleluia, Deus, ele diz, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, esse vai fazer a minha vontade. E Deus mandou o profeta ungir. Escute, preste atenção. É Deus que acha. Os que são formados, que tem muita coisa boa, que está certa, a pessoa tem que estudar mesmo. Os que são formados diz, eu sou. E os que Deus escolhe sem formatura, sem experiência, sem nada, não é. A pessoa diz assim, diz, eu não estudei, eu não paguei um plano de saúde, não paguei INSS, eu não paguei nada. Só Deus na minha vida, é só eu e Deus, mas eu confio em Deus que Deus não vai me abandonar. Esses são os que não são. Aí no abrir e fechar de olho, Deus toma pela mão direita e Deus ergue na terra. Deus muda a história. E assim Deus está fazendo na sua vida. E muitos ainda vão ficar muito mais assombrados e assustados. Porque grandes coisas ainda estão por vir. Você vai ficar como quem sonha. Porque grandes coisas virão sobre as tuas mãos. Deus te muda de nível e de fase, de uma forma extraordinária. Você vai viver o que você nunca pensou viver na sua vida.